Bem, olá a todos. Meu nome é Adriana Oliveira. Eu sou monitora de matemática da Sala de Ciências do SESC aqui em Fortaleza. Sou graduanda em licenciatura plena em matemática pela Universidade Estadual do Ceará. Desde já eu agradeço a oportunidade, né? Agradeço ao IF de Goiás por poder apresentar o meu trabalho, os resultados do trabalho que foi desenvolvido por mim, pelo professor Renato Alexandre, que é meu supervisor de matemática na Sala de Ciências do SESC. Bem, antes de qualquer coisa, a nossa oficina, ela fala sobre o uso de algumas atividades, algumas práticas de trigonometria dentro da plataforma GeoGebra, tá certo? Então, foram selecionadas, foram pensadas, foram escolhidas de acordo com os assuntos, as dificuldades que a maioria dos docentes tem, não só dentro do ensino remoto, mas com relação aos ensinos de conteúdo de trigonometria, tá certo? Então, nós vemos na plataforma GeoGebra uma forma eficaz, um recurso tecnológico importante para o ensino em matemática, dentro de sala de aula, e principalmente nesse período de ensino remoto. Então, eu vou projetar aqui para vocês alguns slides para expor como foi essa estruturação, qual foi a metodologia, quais foram os resultados que nós obtivemos com essa oficina que nós partilhamos com vocês agora. Bom, vou compartilhar aqui os meus slides. Pronto. E o título, né, do nosso trabalho é Práticas para o Ensino de Trigonometria usando a plataforma GeoGebra, uma experiência na Sala de Ciências do SESC Fortaleza. Esse trabalho foi produzido por mim, Adriana Maria Silva Oliveira, pelo professor Renato da Silva Alexandre, como eu já falei, é meu supervisor na Sala de Ciências do SESC. Bem, inicialmente, nós pensamos em uma oficina que servisse principalmente para disseminar o uso da plataforma GeoGebra entre os docentes e discentes, né? E realmente divulgar, né? E propagar, disseminar realmente a plataforma como um recurso tecnológico importante dentro de sala de aula. E outro ponto foi a escolha de um conteúdo que fosse mais complicado, um conteúdo que nós achamos que fosse interessante para os professores desenvolverem atividades, né, com relação a determinados pontos da matéria de trigonometria que muitas vezes passam desapercebidos, são negligenciados ou simplesmente abordados em sala de aula sem qualquer demonstração prática para que o aluno possa visualizar melhor aquele conteúdo, né, possa realmente compreender de onde é que vem determinadas coisas que são abordadas dentro da trigonometria. E aí, para a nossa oficina, né, tendo em vista que o GeoGebra, apesar de não ser uma plataforma atual, né, já ser uma plataforma já um pouco, já tem alguns anos que foi criada, mas temos conhecimento ainda que muitas pessoas, tanto na área da matemática, como da licenciatura mesmo, né, já que o GeoGebra se destina também ao ensino de outras disciplinas. Algumas pessoas não conhecem, desconhecem realmente o uso do GeoGebra em sala de aula. Então, nós optamos por enviar um formulário para essas pessoas, para os participantes inscritos na oficina, para que eles pudessem nos dar um retorno acerca do conhecimento deles sobre a plataforma. Nós tivemos também a preocupação de construir atividades de trigonometria que abordassem conceitos que são muito válidos dentro de sala de aula e que às vezes passam despercebidos, né? A soma interna, a soma dos ângulos internos de um triângulo, né? E às vezes o professor diz que dá 180 graus, mas aí o aluno, por que que dá 180 graus, né? E através da plataforma GeoGebra, a gente vai ver daqui a pouco, é possível explicar para o aluno, né? Mostrar para o aluno por que que isso acontece. E a gente estruturou a oficina também de forma que tivesse essa participação dos inscritos, fazendo reflexões, fazendo indagações a eles. E por fim, depois da oficina, decidimos também enviar esses participantes
a esses participantes um formulário pós-oficina, né, via Google Forms, de forma que eles nos dessem um retorno acerca do que eles compreenderam sobre o GeoGebra, se o GeoGebra é uma ferramenta aplicável ou não, se eles usariam o GeoGebra em sala de aula ou mesmo para uso pessoal, para os seus estudos individuais. Através desse formulário pré-oficina, né, que nós enviamos, 111 participantes registraram suas respostas. Nós tivemos o quê? Números consideráveis, mais de 50% deles, né, desses participantes, afirmaram não conhecer a plataforma GeoGebra ou afirmaram conhecer, mas que nunca haviam usado GeoGebra. Outro número que foi também importante e obtido através desse formulário é que 27% dos participantes, apesar de conhecer, apesar de usar, têm dificuldade com o acesso à plataforma, alegando a complexidade de algumas ferramentas, certo? Então, através desses resultados, nós tivemos o cuidado do quê? Da abordagem dentro dessa oficina ser algo mais explicativo, né? Fizemos uma introdução um pouco maior, abordando os espaços, as ferramentas dentro da plataforma, para que os participantes pudessem realmente compreender as atividades que foram abordadas durante a oficina. Bem, essas são as atividades que foram selecionadas para a nossa oficina. Nós decidimos por alguns conteúdos que nós achamos interessantes a serem abordados em sala de aula, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, né, realmente fazer uma construção para que o professor possa usar em sala de aula e mostrar para o seu aluno por que essa soma dá 180 graus. Né, abordamos também com relação à área de um triângulo, a semelhança de triângulos, ciclo trigonométrico e, por fim, finalizamos a oficina com atividades sobre funções trigonométricas, iniciando com a função seno de x e as variações que essa função pode ter, analisando o gráfico, né, e poder mostrar as variações de domínio e na imagem dessas funções para o nosso aluno. Por fim, como eu falei para vocês, nós enviamos um formulário, né, pós-oficina para os participantes, para que eles nos dessem um retorno acerca do que foi abordado, do que foi refletido, das indagações que foram feitas, sobre o que eles acharam do GeoGebra, né? Então, nós obtivemos esses números, mais da metade dos participantes, né, dessa oficina são pessoas que já estão em sala de aula, são docentes. Nós nos deparamos também com números muito bons, né? Na casa de mais de 90% deles afirmaram o quê? Que o GeoGebra é uma ferramenta aplicável em sala de aula. Eles afirmaram também, 95,4%, que o GeoGebra seria usado sim por eles em suas aulas para auxiliar seus estudos. E 96,9% disseram que usarão as atividades que nós abordamos na oficina em sala de aula para auxiliar os seus estudos pessoais. Então, foi um feedback, foi um retorno muito bom, porque quase a totalidade deles, né, gostaram do planejamento, gostaram das atividades que foram selecionadas, e isso foi algo que foi muito gratificante. Eu finalizo aqui os meus slides para que a gente possa ir para a plataforma GeoGebra, tá certo? E eu possa mostrar a vocês as atividades que foram selecionadas, que foram feitas durante a oficina. E aí eu estou aqui no meu perfil, dentro da plataforma GeoGebra, tá certo? E aí vocês podem ver aqui, está registrando a minha foto. E as atividades foram essas, ó. Eu vou abrir a primeira atividade, que foi com relação à soma dos ângulos internos de um triângulo. E a nossa construção, ela é basicamente o quê?
nós construímos esse polígono, esse triângulo, tá certo? Em que eu posso movimentar os pontos A, os pontos B e o ponto C. E aí vocês percebem que dentro da oficina nós construímos essa caixa de texto em que eu tenho os ângulos internos desse triângulo. E à medida em que eu vou movimentando os pontos, os meus ângulos vão sendo alterados, mas o valor, a soma desses ângulos, ela permanece a mesma. Então, assim, nós achamos que é uma atividade muito interessante para que o aluno realmente fixe o conhecimento, né? E compreenda que, apesar da variação dos ângulos, eu estou variando aqui os 3 ângulos ao mesmo tempo, movimentando o ponto A, o meu aluno perceba que, apesar dessa variação, a soma dos ângulos internos desse triângulo permanece a mesma. Então, é uma atividade simples, mas que é muito válida para você apresentar em sala de aula e poder tornar, né, o ensino de trigonometria de forma mais interativa, dinâmica, né? Poder fazer essa reflexão com seu aluno em sala de aula, tá bom? A segunda atividade que nós abordamos foi com relação à área de um triângulo. E aí eu vou abrir aqui para vocês. Essa foi a atividade 2, em que nós construímos também um triângulo, certo? E ela tem por principal mensagem o quê? Mostrar ao meu aluno que a minha altura desse triângulo ela pode ser tanto interna quanto externa ao triângulo e explorar com o aluno que a área desse triângulo ela fica inalterável, apesar dos lados A e B estarem sendo modificados, né, à medida que eu movimento o ponto D. Então, à medida em que eu movimento o ponto D, a minha altura permanece a mesma, a minha base não está sendo modificada, então meu aluno pode compreender o quê? Eu posso fazer ele refletir e concluir que a área desse triângulo ela vai ficar inalterada, apesar dos lados A e B estarem sendo modificados, tá certo? Então, a principal reflexão dentro dessa atividade é o quê? É mostrar para o meu aluno que a área de um triângulo depende simplesmente da medida da base e da altura desse triângulo. Só deixar claro que todas essas atividades foram construídas desde o início com os participantes da oficina, mas tendo em vista, né, que esse vídeo não pode ser tão longo quanto foi a oficina. Então, assim, nós estamos apenas mostrando como as atividades foram pensadas, né, o resultado delas, tá certo? Então, a atividade 3 trata sobre a semelhança de triângulos, tá certo? Só um instante. Pronto, GeoGebra abriu. E aí aqui nós temos o quê? Nós construímos um triângulo maior, tá certo? Um triângulo menor dentro desse triângulo. E a intenção é o quê? Mostrar que a constante, a razão entre os lados desses triângulos, por exemplo, aqui eu tenho o lado AE sobre o lado DE, e eu tenho a razão entre os dois lados dá 0,9. E se eu pegar a razão do meu triângulo maior, dos lados que são, né, dos lados AC e BC, eu obtive também a mesma razão. Então, essa atividade, ela nos ajuda a mostrar ao aluno e refletir com ele acerca da semelhança de triângulos. E aí, se eu movimentar os pontos, ó, vocês percebem aqui no canto que essas razões se alteram, mas elas permanecem iguais um à outra. Ó. A razão G e a razão H, ó, apresentam o mesmo valor. Então, mostrando para o aluno, abordando com ele essa questão da semelhança de triângulos, tá certo? Então, assim, isso é possível você abordar também essa atividade, voltar essa atividade para Teorema de Tales, por exemplo, seria interessante. Né? Como a escolha aqui do conteúdo foi trigonometria, então optamos por semelhança de triângulos, tá certo? Essa é a terceira atividade.
A quarta atividade que nós fizemos com os alunos, com os participantes da oficina, aliás, foi acerca de ciclo trigonométrico. Então, fizemos essa construção, fizemos a construção de um ciclo trigonométrico, fizemos a construção desse triângulo com um ponto C que se movimenta ao longo do primeiro quadrante. E aí podemos explorar os conceitos de seno, cosseno, né? Abordamos também a questão da tangente. E aí é possível você trabalhar essas relações dentro do ciclo trigonométrico com o seu aluno através dessa atividade mais interativa, mais dinâmica, né? Então, assim, escolher ângulos diferentes, esse ângulo aqui, por exemplo, o ângulo alfa, você pode construir um ângulo em outros pontos do triângulo, mas aí nós escolhemos esse ponto, né, o ângulo DCA, e à medida em que nós íamos movimentando, nós íamos fazendo perguntas, né, indagações para os nossos participantes da oficina, tá certo? Outra atividade interessante foi com relação às funções trigonométricas. E aí nós iniciamos com a função seno, certo? E aí fomos partindo para outras variações dessa função seno. Só um instante que o GeoGebra está abrindo. Pronto. Essas foram as funções foram trabalhadas dentro do GeoGebra. E aí nós colocamos esses controles deslizantes, se referindo a essa última função, né, em que eu tenho diferentes números reais aqui, né, A, B, C e D, que podem ser qualquer número real. E através da variação desses valores, ó, vou variar o valor A, eu tenho a mudança do comportamento dessa função. Então, foram feitas algumas reflexões, indagações com relação ao domínio, à imagem dessas funções, tá certo? Inicialmente, nós construímos a função seno de x, está representada aqui por essa função verde. Depois, a função 2 seno de x, aí nós percebemos outro tipo de variação com relação à função seno de x. E, por fim, essa outra função, a seno de bx mais c mais d. Né? E através do uso de controles deslizantes, que foi ensinado, né, dentro da oficina, como os participantes poderiam fazer essa construção para que eles pudessem usar essa atividade em sala de aula para o ensino de trigonometria. Então, essas foram as 5 atividades escolhidas para a nossa oficina, tá certo? E eu vou parar aqui a minha apresentação. Pronto, desde já agradeço novamente, agradeço pela oportunidade, agradeço por estar aqui, né, submetendo o meu trabalho e espero que o nosso trabalho tenha realmente dado algumas ideias, vocês tenham gostado, tá certo? Um grande abraço a todos e muito obrigada.